Como é que tá essa quarentena? Pensa. Vocês estão com saudade da facu, da aula presencial? É pra falar a verdade? Com certeza, hein? Tô avisado. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu material aqui, tá? Tá todo mundo me vendo? Sim. Uhum. Maravilha. Então, hoje nossa aula, pessoal, ela vai ser uma aula bem tranquila, tá? Um conteúdo bem básico. Nessa primeira aula de práticas hospitalares, eu pego uma aula bem tranquila. Geralmente eu faço aquela prática no manequim, sabe? Que a gente ia fazer lá na enfermagem. Então, peraí que o slide não está abrindo. Vocês estão vendo os slides? Sim. Tá todo mundo aí? Sim. Vocês falaram para tomar um café. Todo mundo pegou o cafezinho? Já. Não, peraí. Não tem. Cafezinho, bolachinha, pãozinho. Cachorro. Peraí que eu vou pegar minha coca. Meu Deus, eu tô medo de ser escado, que o senhor já chegou. Ó, Amanda. Já tá reclamando, Amanda. Meu Deus, eu tô escado, não consegui beber uma água. Eu tava assistindo o finalzinho da aula da professora Natália. Vocês Por isso chegou tão rápido. não conseguiam me ouvir. Tava bloqueado. E aí, o que vocês estão achando dessas aulas online? Professor, tá bom, dá para aprender, sim. Dá, Tô adorando dar aula nas férias. Dá aula nas férias. Mas eu nunca senti tanta saudade da faculdade como agora. Viu? Agora sente saudade da faculdade, né? Não aguento mais ficar em casa, eu não aguento. Quero ver, vai começar a aula e já vai estar chorando. Já, ai, não aguento mais essa faculdade. Quero férias. Férias, férias. Vocês estão cuidando com essa relação com o coronavírus ou não? Tá todo mundo meio de boa? Não, eu tô cuidando. Tem que cuidar, né? Porque não tá brincadeira, não. Vocês estão acompanhando a Itália, Espanha? Sim. Então, Tá feio a coisa lá, né? Não sai nem pro quintal de casa. Hã? Não sai nem pro quintal de casa. Caiu um monte de pipa aqui em casa. As crianças da rua não se cuidam, não. Não, verdade. Criançada, Aqui na rua de casa, um parente da vizinha morreu esses dias agora com coronavírus. Tá todo mundo bem triste. é? Sara, tá com corona aí, né, Sara? Nem morreu, né? Eu tô com medo. Sai daqui, o Com corona. cara de corona, cara. Ai, gente, deixa eu... Ai, tô tossindo. Será que é, Sara? Porque não tem nenhum registrado em Campo Grande. Então, só que aí o que acontece? Eles acham que omitiram, entendeu? O hospital, porque ela tava com todos os sintomas, o caixão foi fechado, aí foi colocaram lá no laudo que foi pneumonia, mas assim, a família inteira, porque ela viajou, ela veio de fora. Nossa. A família não é médico, é? Mas com todos os sintomas, veio de fora. Isso foi lá em Aquidauana. E aí, pessoal... Maria da Ana não sabe nem o que é corona. Não, tem 42 graus. Corona não pega o povo de Aquidauana, não. Sei lá, tem um... Vai ter que sair da live, você tá mentindo. Ó, mentira aí. E aí, tá todo mundo aí? Vamos começar? Bora. Tá. Então, pessoal, nossa aula hoje ela é bem tranquila, tá? É uma aula básica para alguns de vocês, principalmente para aqueles que já fazem estágio. Vai ser uma aula que vai até parecer meio boba, né? A gente vai falar um pouco de coleta de material biológico, tá? Então, eu quero que vocês se familiarizem com esses materiais. Então, na nossa aula prática, essa primeira aula prática, eu ia levar vocês... Os fones de vocês aí tá dando muito ruído.
Cancela todo mundo aí. Vou colocar todo mundo mudo aqui, tá? Aí se alguém quiser Obrigada. falar alguma coisa, vocês destravam o microfone e pode falar, não tem problema, tá bom? Ok. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, é só clicar no microfone aí e pode falar, tá? Então, pessoal, na nossa primeira aula prática, eu costumo levar o pessoal lá para lá para o laboratório de enfermagem, onde tem os manequins, e a gente pega todos esses materiais aqui que eu quero que vocês se familiarizem, né? Com as agulhas, né? Com os catéter, saber qual tubo que você vai coletar, para que serve cada um, como que eu faço um suave adequado, né? Então, o suave não é só introduzir, por exemplo, na cavidade oral, quero fazer um suave da cavidade oral. Não é só introduzir e tirar, né? Então, eu tenho que fazer uma tração ali para vir célula, para a gente tentar coletar um material legal, se identificar com equipe, saber como que eu monto o equipo, né, para tirar o ar. Por incrível que pareça, teve aluno do 9º semestre do semestre passado que ele ainda não conhecia essas coisas, né? Falei para ele, monta aí um soro e mostra como é que você utiliza o catéter. Então, assim, é uma coisa que não pode estar acontecendo, né? A galera está saindo da faculdade, tem que estar familiarizado com todas essas ferramentas aí, tá? Então, muitos de vocês vão trabalhar aí com grandes animais, com animais silvestres ou com pequenos animais, né, ou exóticos, e a técnica para coletar material é basicamente a mesma, né? O que vai facilitar é o tamanho do animal, o calibre do vaso, né? Isso que vai ajudar. Então, quero que vocês se familiarizem com as seringas, né? Então, a gente tem seringa aí até de 60 ml, para quem vai coletar um volume maior de sangue, e tem a menorzinha que é de meio ml, né? Que é menor do que a seringa de insulina. Ela é ótima para a gente coletar sangue de pequenas aves, né? Os passeriformes, principalmente, tá? E aí eu trago essa ilustração aqui para mostrar para vocês qual que é a estrutura de uma seringa, porque me lembro também do semestre passado, eu pedi para o cara coletar sangue, e aí falava para ele, puxa o êmbolo, vem puxando devagarinho. E ele virou para mim e falou, professor, mas o que é o êmbolo? Não sei ainda o que é o êmbolo da seringa. Então eu trago para vocês aqui essa ilustração, para vocês, né, fixar a estrutura de uma seringa. Então, o êmbolo é essa parte aqui, ó, tá? Então, quando falar, puxa o êmbolo, vem puxando gradativamente, vem puxando pouco, né? Não puxa muito o êmbolo, não puxa muito forte, porque vai causar pressão, né? Então, vocês têm que estar familiarizado com isso. Então, uma seringa, ela é dividida aí em êmbolo, corpo da seringa, a escala graduada, né? E a ponta, ok? Lembrando que quando eu vou coletar sangue de um animal pequeno, ou um animal que está desidratado, eu nunca devo puxar esse êmbolo com muita pressão, tá? Então eu sempre puxo bem pouquinho, acho que vocês estão vendo meu cursor do mouse aqui. Então, por exemplo, achei o vaso ali, sujou a ponta da seringa, eu venho sempre puxando bem pouquinho, acompanhando o fluxo ali do sangue, né? Por quê? Porque se eu puxo demais, eu coloco muita pressão negativa aqui, eu corro o risco de estar colabando esse vaso onde a gente está coletando sangue, e aí eu não consigo terminar minha coleta, tá? Eu acabo comprimindo o vaso ali, tá? Então são coisas que para quem faz estágio já está fixado, mas a galera que ainda não entrou nos estágios, que não aproveitou isso na graduação, eu acho que fica um pouco a desejar, né? Eu falo isso por quê? Porque quando eu me formei, eu fiz bastante estágio, mas eu ainda tive um pouco de dificuldade com coleta de sangue, porque às vezes você está ali num consultório, você vai coletar sangue de um animal que está debilitado, tá a família inteira do animal, né, o proprietário, a proprietária, ela já traz o filho, então tá aquela pressão psicológica, e aí se a gente não conseguir estar familiarizado com essas ferramentas, a gente vai acabar se enrolando ali e não fica legal numa consulta isso, tá? É importante a gente saber como pegar na seringa, né? Eu até tinha uma seringa aqui, eu ontem dei uma arrumadinha nessa sala, acabei guardando, mas eu na época da graduação eu pegava uma seringa dessa na mão, né? Eu não tenho nenhuma seringa aqui, e eu ficava
flexionando ela, abrindo e fechando o êmbolo com uma mão só, né? Então, você percebe aqui, ó, essa é a melhor maneira que eu acho, né? Eu acho que cada pessoa vai ter uma melhor forma de segurar a seringa, mas eu costumo segurar ela assim, né? Com o polegar e o indicador segurando no corpo da seringa e o dedo médio ele vai apoiado lá no êmbolo, tá? E aí eu consigo procurar o vaso já dessa forma. Por quê? Porque quando eu encontrar o vaso, eu só puxo o êmbolo para baixo e aí eu vou ter pouco movimento na seringa, vai ser mais fácil de eu conseguir coletar sangue. Eu vejo as pessoas ela pegando, eu tenho uma, vou simular aqui, deixa eu ver se eu tenho uma seringa aqui. Acho que eu não vou ter mesmo. Mas eu vejo as pessoas pegando a seringa de uma forma com que elas, como se fosse uma lança, uma flecha, uma lancinha que você vai jogar assim. Eu vejo a galera vai coletar sangue, vai dessa forma, coletando a seringa, e aí quando achou o vaso, ela muda a posição da mão. Nesse mudar a posição da mão, ela já perdeu o vaso, já movimentou a agulha ali e já rompeu, já acabou estourando. Então, assim, é legal vocês praticarem isso em casa. Como eu falei para vocês, eu praticava, pegava uma seringa, tava de tarde em casa, tava assistindo alguma coisa, ficava com ela na mão, puxando e fechando, puxando e fechando, puxando e fechando, né? Porque isso, com o passar do tempo, acaba ficando automático, né? Você puxa, devolve o sangue, tira o ar, então fica mais fácil de você ir manuseando ela, tá? Isso vai facilitar muito na hora que vocês forem coletar. Outro detalhe que eu falo para vocês é, quem tem animal em casa, tenta coletar sangue dele, né? Como o animal é de vocês, com certeza vocês vão ir com toda a delicadeza do mundo, né? Sem querer machucar o bicho, né? Sem querer, sem causar um estresse, né? E se vocês estiverem conseguindo coletar sangue do animal de vocês, que não vai ser muito fácil, né? Por eles estarem associado a vocês, e a gente tem todo um sentimento, né? Toda uma carga sentimental por conta disso. Se vocês conseguirem coletar sangue do cachorro de vocês, do gato, principalmente do gato, aí pode considerar que vocês estão bem treinados já, tá? Isso vai ajudar bastante vocês na vida profissional. É importante que vocês se familiarizem com as seringas também, desculpa, com as agulhas, tá? Então, é muito legal se vocês conhecerem essas agulhas pelo tamanho da polegada dela e não pela cor, né? Então, eu vejo bastante gente que vai lá na farmácia e... me dá uma agulha rosa aí, me dá uma agulha roxa, me dá uma agulha marrom, me dá uma agulha cinza. Então, assim, fica muito mais profissional se vocês usarem o nome dessa agulha de acordo com a polegada, né? Então, me dá uma 40x12, né? A gente sabe que é aquela agulha que é utilizada mais para grandes animais. Me dá uma 25x7, né? Seria a cinza. Me dá uma 25x6. As que a gente mais utiliza aqui, né? Lá no nosso hospital é a 13x4,5, né? Com exóticos a gente utiliza bastante, que é a agulha de insulina, né? A gente usa bastante também a 25x7, né? Que é aquela cinza, a 25x8, que é a verdinha, e a 40x12, tá? É importante a gente saber as partes da agulha, né? Esse é um outro detalhe que eu costumo dizer. A gente... Peraí que deu uma travada aqui. Bom, a agulha, então, ela é dividida em canhão, haste e bisel. E esse bisel, ele tem uma forma certa da gente inserir na pele do animal, né? A gente sabe que ele é super afiado, pontiagudo, né? Eu não posso estar usando várias vezes essa agulha porque ela perde o fio, né? Essa lâmina dela, ela acaba perdendo esse fio, né? Mas tem uma maneira certa de eu entrar com o bisel, ó, que é essa maneira aqui, tá? Então aqui eu tenho uma ilustração do vaso, onde eu entro com a agulha para acessar esse vaso e fazer uma punção venosa, tá? Lembrando que eu entro sempre, quando eu vou coletar sangue de um vaso, de uma veia, eu entro num ângulo de 25 graus, tá? Importante vocês lembrarem disso, tá? Nessa ilustração aqui eu consigo mostrar para vocês, ó, como eu entro com a... Aqui está mostrando a angulação, ó. Então, ó, se eu vou fazer uma
coleta intravenosa, eu tenho uma angulação de 25 graus, tá? Se eu vou fazer uma aplicação subcutânea, eu acabo subindo um pouquinho essa seringa, faço numa angulação de 45 graus, tá? Geralmente a subcutânea é mais fácil porque a gente consegue tracionar a pele, né? Então a gente puxa ela, fica até mais fácil, às vezes até a angulação você consegue trabalhar melhor. E se eu quero fazer uma aplicação intramuscular, eu entro com a seringa no ângulo de 90 graus, tá? Geralmente uma intramuscular profunda que ela vai pegar essa camada aqui de músculo, tá bom? E a intradérmica, né, ela é pouco utilizada, a gente faz, ela é bem superficial, né, então uma angulação ali de 10 a 15 graus, tá? Essa é uma outra ferramenta que vocês precisam se familiarizar, tá? Tem aumentado bastante o uso dela, eu vejo algumas clínicas já aqui em Campo Grande que tem utilizado, em humanos eles só estão utilizando esse modelo agora, né? Então, eu até inclusive fui fazer uns exames, um check-up um mês atrás, e o pessoal utilizou essa ferramenta que é chamada de vacuum container, tá? Então, ela é um copinho, ó. Esse copinho aqui tem essa agulha ela é rosqueável, tá? Então, a gente rosqueia aqui e a parte de dentro dela, ó, vocês podem olhar dentro do copinho ali, é uma agulha também, tá? Que tem uma borracha de vedação. Essa borracha de vedação, ela serve para não entrar contaminação e para não entrar ar também. E ela segura o sangue, né? Ela não deixa o sangue extravasar. Então, o que que eu faço? Vamos ver se eu tenho um vídeo aqui. Ó, o copinho conectado com a agulha, certo? E aí o vaso vai estar aqui. A gente encontra o vaso, tá? Encontrou a veia, o que que eu faço? Eu venho com o copinho de coleta, o frasco de coleta, ó, e insiro ali, furo ele. A gente sabe que ele tem uma pressão, né? Uma pressão negativa, esse frasco de coleta. Então, quando eu furo, né? Através daquela borrachinha que tem aqui, ó, né? Ela empurra. Quando eu coloco o frasco de coleta, ela empurra aquela borrachinha e o frasco ele é furado e aí o próprio vácuo que tem ali dentro ele consegue puxar todo o sangue que tem ali, tá? Então isso aqui é bem legal para quando eu preciso coletar um volume muito alto de sangue, né? Então um animal já relativamente grande, né? Não pode ser um animal muito pequeno. A gente consegue coletar um volume considerável de sangue. Então eu vou trocando só os frascos ali, tá? Então se eu quero coletar um frasco para avaliar lipídios, um frasco para hemograma, um frasco para glicose, um frasco para bioquímico. Então, isso facilita muito na hora da coleta, né? É muito melhor do que com a seringa, que eu vou ter que tirar a seringa, furar de novo o paciente, né? E se eu preciso de um volume maior, não fica muito legal, não fica confortável com o nosso paciente ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo rodar esse vídeo. Esse vídeo eu costumo passar para vocês na aula de mamíferos, ó. Então, aqui é um vídeo mostrando para vocês como que utiliza o vacuum container, né? Então, ó, o copinho, ele já tá com a agulha, né? Acoplada ali, rosqueada. Então, você acha o vaso, aqui ele está coletando sangue do plexo, né? Inguinal. Então, achou o vaso, tá? Eu venho com o frasco de coleta e só insiro nesse copinho, já tem um encaixe perfeito aqui, né? Onde a agulha vai ficar bem centralizada e vai furar o frasco de coleta, tá? Vamos ver se dá para ver. Olha lá, ele achou. Você vai ver que ele vai perder o vaso, ó. Tirou, coletou. Ó, colocou outro vaso. Então ele perdeu a veia, dá uma mexidinha ali, encontrou de novo, olha lá. O próprio vácuo que tem ali dentro, ele vai puxar o sangue, tá? Então é bem simples, é bem legal de trabalhar com esse material. Bom, com relação ao local de coleta, a gente vai seguir os principais veias de acesso, né? Então, jugular é uma boa opção, né? As cefálicas e as
safenas, né? Então tem safena lateral e safena medial, né? E aí, se a gente for analisar um animal, pode ser cão, gato, exótico, um animal exótico, a gente sempre tem várias opções de coleta, né? Então, eu costumo dizer, o animal foi para consultar com vocês lá, chegou na sua clínica, pelo menos um hemograma você tem que fazer dele. Ah, eu quero fazer um check-up, eu quero fazer outros exames. Pô, maravilha. Mas se a pessoa só quer, quero que dê só uma olhadinha. Não, vamos fazer um hemograma, vamos fazer um hemograma. E insistir, por quê? Porque é com o hemograma que a gente consegue ter um parâmetro legal de como que está o estado de saúde do animal, né? E a gente tem várias opções para coletar. Então, só a gente imaginar, ó, eu tenho 2 jugular, esquerda e direita, 2 cefálica e 2 safena. Então, eu tenho 6 opções, né, para coletar sangue do animal. 6 tentativas eu posso ter também. Às vezes o animal está meio debilitado, você não conseguiu pegar a jugular, não conseguiu pegar a cefálica, tenta do outro lado, tenta lá atrás, né? Então, assim, você tem 6 tentativas, 6 locais como tentativa aí para conseguir coletar um exame para rodar um hemograma. Pensando que você rodar um hemograma é bom para o animal, né? Que você vai conseguir entender certinho o que está passando com esse animal, né? Como que estão as hemácias, os leucócitos, se tem uma leucopenia, se tem uma leucocitose, isso é importante, né? Então, assim, não podemos deixar de fazer um hemograma, tá? E pensando também que sempre que você faz o hemograma, você como veterinário, o hemograma, um exame de hemograma, ele é cobrado da gente em cerca de R$ 20, né? Que o laboratório ele cobra do médico veterinário. Se vocês andarem nas clínicas aí, vocês vão ver que elas estão cobrando por volta de R$ 50, R$ 40. Tem lugares que é até R$ 70 um hemograma. Então, o cara ganha uma margem aí de 300 por cima em cima de um exame, né? Então, é legal pensar nisso, por quê? Porque às vezes você vai fazer sua consulta, você já ganhou seus R$ 100 de consulta, mais uns R$ 40 de hemograma, então você já tirou de uma consulta aí R$ 140, né? Então, dá para ir pensando dessa forma também, né? Então, assim, querendo ou não, você saber coletar, você ter habilidade para coletar um exame, isso vai te ajudar financeiramente também, porque tem um custo que você vai cobrar, né? E você vai pagar uma taxa para o laboratório e vai jogar a sua porcentagem em cima ali, tá? Essas coisas, elas não são muito faladas na faculdade, né? Às vezes eu vejo que as pessoas, elas saem meio perdidas para trabalhar, mas a veterinária, ela é um leque de oportunidades, né? E existem várias maneiras da gente conseguir ganhar um dinheiro, né? Trabalhar, né? Querendo ou não, é o nosso trabalho aí, tá? Locais de coleta, acho que isso aqui todo mundo deve estar tranquilo, né? A gente vai usar os principais vasos, né? Então, bovino, o pessoal usa bastante a jugular, né? Esse garrote aqui está um pouquinho apertado, né? Mas tranquilo. Tem uma veia ali um vaso que passa na cauda, né? Acho que vocês já devem ter coletado sangue, né? Com o professor Wagner, o professor Marcelo nas aulas de grandes. E aqui um detalhe, ó, eles estão usando o vacuum container, né? É uma ferramenta bem legal. No caso de equino, peraí, fechou aqui. No caso dos equinos, né? Quase impossível a gente errar uma veia, né? Do equino, pegar uma jugular ali e errar. Então, ela é muito calibrosa, a gente consegue visualizar ela muito bem, né? Então, quem nunca coletou sangue de cavalo, quando voltar às aulas, aproveita a oportunidade, vai para o Hospital do Zé, ou esses tempos atrás tinha uns cavalos lá na faculdade, vai lá, conversa com o pessoal, coleta sangue, por quê? Porque vocês vão treinando a maneira de segurar na seringa, se tiver um vacuum container, tenta com um vacuum container, que isso vai facilitar a vida de vocês, tá? Eu lembro a primeira vez que eu coletei sangue na vida de um cavalo, eu estava no primeiro semestre, eu acho, primeiro ou segundo semestre, a gente tinha lá na faculdade um projeto que se chama o Projeto Carroceiro, e assim, querendo ou não, você enxergava o vaso ali na sua frente, é impossível a gente errar, mas meu psicológico estava meio nervoso, então eu tremia um pouco, fiquei meio apreensivo de fazer alguma coisa errada ali e causar um dano no animal. Então, assim, é isso que a prática vai fazer com a gente, né? Vai dar essa experiência e fazer a gente ter mais segurança, né? No caso dos carneiros, né, a gente utiliza jugular também,
né? Então, é um vaso bem calibroso. Quando a gente faz o garrote ali, facilmente a gente consegue ver esse vaso. Então, é bem tranquilo, né? No caso das aves, vocês lembram lá, né? Das aulas de animais silvestres, a gente tem aqui a opção da braquial, né? A maioria de vocês conseguiu coletar, né? Então, é um vaso que ele é bem fininho, né? Mas a pele, por ser transparente, ó, a gente consegue enxergar o vaso ali, né? E se a gente tiver uma certa delicadeza, a gente consegue coletar numa boa, tá? Então, no caso das aves, a gente tem a opção da braquial, a tibiotarso, né? Que ela passa no sulco aqui, a gente às vezes não consegue visualizar ela, mas palpando a gente consegue sentir um sulco medial aqui, e o vaso passa dentro desse sulco, tá? E a gente pode coletar da jugular também, né? A jugular ela fica bem visível, é só a gente fazer uma asepsia bem legal com álcool, e aí a gente consegue tranquilamente enxergar esse vaso, por a pele ser bem fininha, né? E coletar, tá? O ideal é que a gente, depois da coleta, coloque um pouquinho de gelo ali, uma pedrinha de gelo, só para evitar hematoma, né? Esses animais, eles rompem o vaso muito fácil, né? Então, para a gente evitar isso. No caso de répteis, as serpentes, né? A gente utiliza normalmente um vaso que passa lá na cauda, né? Vocês lembram disso, né? Provavelmente lembram. Então, a gente vê a cloaca aqui, ó, né? Direciona ela para baixo da cloaca, mais sentido a ponta da cauda, e é só entrar bem no centro do corpo da serpente, né? Entra entre as escamas, né? Insere a agulha entre as escamas, e ali, ó, vai puxando gradativamente de acordo com o volume de sangue, tá? É importante, mais uma vez eu repito, vocês se familiarizarem como pegar essa seringa. Por quê? Porque uma vez que você achou o vaso ali, é muito fácil de você perder, né? Então, qualquer movimento que você faz, você perde esse vaso rapidamente. Uma outra opção, não muito utilizada, né, nas serpentes, são as veias palatinas, né? Que a gente pode estar coletando aqui. Eu, particularmente, não gosto muito, né? Acho que isso é um procedimento, imagino que é um procedimento um pouquinho doloroso, né? Um vaso ali na boca, imaginar que a serpente ela ela se alimenta, né? Ela não tem membros, então ela para fazer a apreensão do alimento ela utiliza a boca. Então talvez não seja muito legal a gente coletar desse vaso. Tem outras opções, eu acho que a veia da cauda é uma opção super legal, né? Que não tem erro, ela é muito fácil por ela ser centralizada ali. Então, eu acho que ela é bem tranquila. No caso dos quelônios, né, os tigres que eles estão coletando da safena, os dois estão coletando da safena, tá? A gente não consegue enxergar esse vaso, mas a gente vai anatomicamente ali, dependendo do estado do animal, se ele estiver super hidratado, a gente consegue. Se alguém Professor, pode falar. a Luana, seu slide saiu. Saiu? Foi só pra mim? Será? Gente. Que tá Saiu não. Eu ainda tô vendo. Eu tô vendo. Saiu não. Meu tá normal. Aqui Meu saiu tá uma. aqui. Tá aparecendo, normal. Só tô vendo. Ah, voltou. Obrigada. Voltou? Tá bom. Obrigada. Então, quando o animal está hidratado, está numa condição de saúde legal, a gente consegue, quando faz o garrote, a gente consegue ver uma elevação da pele ali, tá? Mas não consegue ver nitidamente o vaso, tá? Então, a gente vai mais ou menos anatomicamente, tá? Coleta ali, funciona a agulha, que ele está usando uma seringa de 1 ml, tá? O que a gente utiliza. Então, pode ser cefálica, safena, né? Pode ser a jugular também. O grande problema desses animais é o quê? A contenção, né? Quando a gente vai fazer contenção dele, é um animal que ele tem muita força, né? Então, ele traciona, fecha as patas ali para dentro do casco, e aí a gente não consegue facilmente tirar, tá? E aí, como opção, no caso dos jabutis, principalmente os jabutis, a gente tem esse vaso aqui que vocês devem estar cansados de ouvir, que é a subcarapacial, né? Na verdade, aqui eles estão coletando da jugular, tá? Mas a gente tem a opção subcarapacial no caso dos jabutis, tá bom? Lagartos,
né? A gente pode coletar da jugular, como vocês percebem, ó, a gente não consegue enxergar o vaso. Então faz o garrote e a gente vai na direção ali, né? O mais próximo possível, vai se localizar anatomicamente, né? Por isso está afiado, por isso praticar. Imagina, chega lá um lagarto na clínica de vocês estão trabalhando lá no interior, só tem a clínica de vocês funcionando, mas tem o prefeito da cidade e a filha dele tem um lagarto e precisa levar num veterinário, né? Como que você vai descartar um cliente, né? Então a gente precisa ter uma habilidade aí, saber pelo menos mais ou menos onde que é que eu vou coletar para fazer essa tentativa. Então, quanto mais vocês praticarem, mas eu não tenho um lagarto para praticar, vai praticar em animais pequenos, em filhotes, né? Pega um gatinho pequenininho, vai tentar coletar um sangue, pega um cachorro pequeno, tenta coletar um sangue, por quê? Porque é a prática, vocês vão desenvolvendo essa prática com o passar dos dias, né? Eu até brinco com vocês, quer ficar bom em qualquer coisa que vocês quiserem, seja cirurgia, seja coleta de sangue, seja tocar um violão, seja qualquer coisa, um idioma, gaste 1000 horas fazendo isso. Por quê? Porque vocês vão fazer com que aquela atividade ela fique automática, né? E aí vocês vão ter um profissionalismo melhor nessa parte, tá? Crocodilianos, a gente tem um seio aqui, né? Venoso, né? O seio hospital, né? E a base da cauda é uma outra opção, né? Dificilmente quem for trabalhar com clínica vai atender um animal desse, é mais quem for trabalhar com animais silvestres mesmo, né? Lembrando que é prática de pequenos animais, mas eu vou dar um enfoque nos animais silvestres e exóticos, né? Para quem for direcionar para essa área, tá? No caso dos exóticos, né? A gente segue a mesma regrinha, então tem jugular, tem a cefálica, a safena, e eu posso coletar do plexo inguinal, igual aquele vídeo que eu mostrei para vocês, né? O primeiro vídeo da coleta era um sagui, né? Que a gente usou o vacuum container, né? Então aquilo lá foi coletado do plexo inguinal. Então o plexo inguinal a gente não consegue enxergar ele, né? Mas a gente consegue palpar e sentir a artéria pulsando, né? Então nesse plexo passam veias e artérias, tá? Então você sentiu a artéria pulsando, desculpa, é ali que você vai entrar com a agulha e puncionar, tá? Coletar o sangue. Prof, Pode falar, mano. eu viajei na hora que você estava falando do lagarto. Nossa, esse passei total. Onde que é que tira? A gente pode coletar da jugular, ó, voltou o slide aí, jugular, e da cauda também, da base da cauda, igual as serpentes. No meio da cauda ali, eu entro ventral, né, por baixo, e aí eu consigo pegar ela bem legal. E do próximo, o jacaré lá? Jacaré tem um plexo que passa ali na cabeça, né, que é o plexo hospital. Então, um plexo venoso e na base da cauda também, ó. Isso é em cima da cabeça? Em cima da cabeça, esse aqui, ó. Uhum. Tá? É bem na nuca ali. O que acontece é que às vezes o animal está muito estressado e aí ele faz uma vasoconstrição, a gente não consegue coletar. Tá? Aí a gente vai para a segunda opção. Na cabeça e na cauda. Os e dois. aí eu faço o quê? Tem que daí tentar as outras opções. Tenta um pouquinho mais para cima na cauda, tenta de novo, deixa ele relaxar um pouco, né? Vai fazendo uma tentativa, vai fazendo as tentativas ali. Tá bom. Obrigada, prof. Tá? Aqui, no caso de exótico, que eu estava falando para vocês do plexo, né? Então, o plexo inguinal, a gente não consegue enxergar ele, mas a gente consegue sentir, né? Então, quem tiver um animal em casa aí, daqui a pouco, né, vocês podem fazer uma aula prática, não de coleta, mas de tentar palpar o animal e sentir esse plexo. Pega o gato de vocês quando estiver dormindo, ou o cachorro, dá uma palpada lá na virilha dele e tenta sentir esse plexo, tá? Vocês vão sentir a artéria pulsando. É ali que a gente coleta, então, sangue, caso a gente não tenha uma opção, né? Igual o porquinho da Índia, é super difícil a gente pegar da jugular, né? Às vezes o vaso aqui a cefálica, tentei pegar uma vez e ela estourou, então eu tenho que passar para as segundas opções, né? Então, assim, eu tenho opção cefálica direita, cefálica esquerda, safena direita, safena esquerda. Então, tive quatro chances de coleta. Não consegui, passo lá para o plexo, né? Então, tento coletar no plexo ali.
No caso dos lagomorfos, né, que são os coelhos, normalmente a gente utiliza o vaso aqui auricular, né, a veia auricular. Lembrando que esse vaso que passa aqui no centro é uma artéria, né? Então eu evito coletar dela, né? E eu pego da veia que passa na borda da orelha, tá? Então a veia auricular. Posso tentar também da cefálica e da safena, numa boa, da jugular também. Posso tentar, já coletei sangue da jugular de coelho. Não é muito fácil, né? Dá um trabalhinho, principalmente na hora da contenção, né? A orelha ela fica muito mais fácil da gente coletar. Tamanduá, já mostrei para vocês, né? Passa um vaso aqui no focinho, né? Então é um vaso bem calibroso, então a gente pode estar coletando, além da cefálica e da safena também, né? Principalmente a safena ela é bem mais legal de coletar do que a cefálica. Por quê? Porque o braço do tamanduá ele é muito forte, é um animal que ele tem um braço relativamente grande, então não é muito fácil a gente coletar. Então na pata traseira é muito mais tranquilo, tá? Importante vocês saberem sobre os tubos, né? Então qual tubo eu vou utilizar para fazer um hemograma, por exemplo, né? Então normalmente a gente utiliza o tubo de tampa roxa, que ele tem o EDTA como anticoagulante, tá? Então se eu quero fazer um hemograma de um mamífero, né, seja cão, gato, um cavalo, um carneiro, um bovino, vou fazer um hemograma, eu vou usar o tubo de tampa roxa, tá bom? No caso de aves e répteis, é aconselhável que ao invés do EDTA, a gente utilize a heparina, né? Então, o frasco de heparina, heparinizado, é o tubo de tampa verde, tá? Se eu quero fazer uma sorologia, né, de alguma doença que eu suspeito, ou se eu quero fazer um exame bioquímico, eu posso estar utilizando tanto o frasco de tampa vermelha quanto o frasco de tampa amarela. Os dois ali vão separar o soro para mim, tá? Então são os frascos que eu posso estar utilizando para fazer análise bioquímica, né? Esses frascos aqui, normalmente a gente não vê muito na clínica, tá? Tanto de tampa cinza, quanto de tampa azul e essa seringa heparinizada, mas eles podem ser utilizados. De repente vocês vão para um hospital de ponta, né? Um local que está um pouquinho mais avançado do que a gente está aqui em Campo Grande, e eles têm na rotina lá isso, tá? Então é importante saber pelo menos para que eles são utilizados, né? Então, se eu quero dosar glicemia, né, o índice glicêmico, eu uso esse de tampa cinza, né, que é o que tem o fluoreto, tá? E se eu quero fazer um coagulograma, eu uso o de tampa azul, que ele tem o citrato, tá? Eu tenho todos esses tubos lá na faculdade, eu vou mostrar para vocês quando a gente começar nossas aulas práticas, ok? Oi. Meu slide tá travado, eu não sei se é só o meu. Tô te É a ouvindo Luana? bem? Consigo te ver bem? Não, é a Natane. Natane? Vê se voltou. Não. Não? Ele travou em qual? Tá ainda lá nos quelônios. Tenta sair e entrar de novo na aula. É isso mesmo. Hã? Minha voz você tá ouvindo bem. Não, tô conseguindo te ouvir, consigo te ver aqui na janelinha, mas o slide para mim não tá mudando. Aí entra de novo, às vezes acontece mesmo. Sai e entra de novo. Tá bom. Vê se funciona. Vou esperar um minuto aqui. Pessoal, essa seringa aqui, ó, é uma seringa heparinizada. Então, às vezes eu não tenho o tubo heparinizado, né, para fazer a coleta de um hemograma de uma ave ou de um réptil, mas eu tenho a seringa. Pô, maravilha, já me ajuda. Então, eu posso coletar com essa seringa e colocar num tubo normal, esse de soro, que é estéril, né, não tem anticoagulante nenhum. Então, isso facilita também. O que acontece? Às vezes a gente vai trabalhar com aves ou com répteis, e aí a gente não tem nem o tubo heparinizado, nem a seringa heparinizada. Mas eu tenho a seringa, eu tenho a heparina num frasco, e aí eu heparinizo a seringa. Então eu puxo a heparina na seringa, por exemplo, eu estou com uma seringa de 1 ml,
puxa 1 ml, devolve essa heparina no frasco, e aí essa seringa ela já vai estar heparinizada. Aquele pouquinho que ficou ali, ele já vai ser o suficiente para não deixar coagular o sangue, tá? Então é uma maneira legal. Natane conseguiu voltar? Consegui sim. Tá enxergando os slides? Aham, agora tá normal. Obrigada. Ficou claro essa parte dos tubos? Aham. Então tá. Pessoal, vocês não podem sair da faculdade, né? Vocês estão agora nono semestre, oitavo, nono. Vocês não podem sair da faculdade sem saber ler um hemograma, né? Então é muito importante, né? Além da gente coletar, saber como coletar, que é um desafio, né? Se vocês vão adquirir só com a prática mesmo, é muito importante que vocês saibam ler um hemograma desse aqui, né? Então alguém pode me dizer o que esse animal ele está tendo aqui, o que ele está apresentando nesse hemograma? Se ele está com uma leucopenia, uma leucocitose, o que vocês conseguem enxergar de alteração nesse hemograma? Pode ligar o microfone de vocês aí, tá? Tá com anemia. Tá com uma anemia, né? Então eu consigo ver por conta desses 3 pontos aqui, né? Hemácia, hemoglobina e hematócrito, né? Então sempre nos resultados do exame ele vai mandar para a gente um valor de referência, né? Então a gente só compara lá, né? Tá menor, é lógico, a gente precisa saber qual que é o tipo de anemia que ele está apresentando, se ela é regenerativa, né? Se ela está com deficiência de ferro, então a gente consegue ler, entender isso, né? Mas é super importante, não dá para a gente sair da faculdade sem saber ler um hemograma, tá? Tem essa régua de referência que ela vai ajudar a gente bastante também, então a gente consegue ver se ela está para frente, se está dentro da normalidade ou se ela está abaixo, né? Alguém consegue me falar mais alguma alteração que consegue ver nesse hemograma, além da anemia? Leucopenia, né, professor? Tá com uma leucopenia, né? Então, os leucócitos, ó, valor de referência de 6 a 17 mil, ele tá super baixo, ó, 4.900, tá? E alguma outra alteração? As letrinhas tá muito pequenininha, professor. Peraí. Tá. Mas eu acho que é só isso mesmo. Não tem alteração nenhuma, não. Tem anemia e com uma leucopenia bem acentuada aqui, tá? Então, isso faz pensar que o animal ele pode estar tendo o quê? Pode ser uma infecção viral, né? Que baixou os leucócitos lá embaixo, né? Isso é importante. Com relação a exames bioquímicos, né? Aqui eu acabei puxando mais para os cães, mas é importante a gente saber quais exames bioquímicos eu faço, principalmente para fazer uma avaliação hepática e uma avaliação renal, né? Então, no caso, uma avaliação hepática, estou puxando agora mais para pequenos animais, para cães e gatos. Se eu vou fazer uma avaliação hepática, geralmente eu peço o ALT ou FA, né? Vocês devem lembrar disso das aulas da professora Maristela. A mesma coisa que eu falo para vocês, vocês têm que saber interpretar esses exames, né? Então, ele sempre vai dar o valor de referência, você vai ver se está dentro do valor de referência, ou se está abaixo, ou se está acima, tá? Então, no caso, a LT aqui, ó, está dentro do valor de referência, já a fosfatase alcalina já está acima do valor de referência, ó. O valor de referência seria até 150, esse está até 600, tá 686, tá? E aí, além de ler esse exame, eu vou precisar saber o que eu faço agora, né? Conseguir interpretar, conseguir ver que o animal está com um problema hepático, e agora, o que eu vou fazer? Qual que é a medicação? A gente vai vendo isso no decorrer dessa disciplina, tá? Já no caso dos répteis, se eu quero avaliar uma função hepática, além de pedir o LT, eu posso pedir também o AST e o GGT, tá? Esses são fatores que me mostram ali como que está o sistema hepático dos répteis, tá? O GGT, ele mostra para mim também se está tendo lesão tecidual, tá? Então, é como se fosse um exame diferencial ali, né? Às vezes eu puxo só o ALT, ele está super alto, está fora do padrão, e aí é legal eu pedir mais algum exame para tentar correlacionar ali e ver se ele não está tendo uma lesão tecidual, né, muscular, ou se ele está tendo realmente um problema hepático.
E no caso das aves, Professor, GGT lesão tecidual? isso, lesão tecidual muscular. Tá? No caso das aves, a gente continua puxando, pedindo o ALT, né? E aí uma enzima que a gente avalia é a creatina quinase, tá? Essa aqui que faz a correlação para ver se o animal está tendo lesão tecidual, lesão muscular ou não. Então, por isso eu peço os dois exames, tá? Se só um tiver alto, pode ser que... se os dois estiverem alto, pode ser que ela está tendo lesão tecidual, tá? Se só um tiver alto, pode ser que ele está tendo o problema hepático. No caso da função renal, né, o exame renal ele é muito mais... existem vários exames que a gente pode estar avaliando, mas quando a gente fala de exame bioquímico, em mamíferos, geralmente a gente pede ureia e creatinina, né? Existem outros exames que a gente pode estar pedindo, né? Urinálise, por exemplo, para estar avaliando melhor, mas como bioquímico, geralmente o nosso padrão é ureia e creatinina. Nos répteis a gente repete isso, então continua pedindo ureia e creatinina. O que muda é no caso das aves. Então, se eu quero avaliar a função renal em aves, ao invés da ureia, eu peço o ácido úrico, tá? Lembrando que as aves, o que ela elimina ali é o urato, tá? Por isso, então, que eu peço o ácido úrico, que ele vai estar mais presente ali na corrente sanguínea do que a ureia, tá? Não significa que a ave não tem ureia, né? Ela excreta ureia também, mas a quantidade é mínima, tá? Bem menorzinha. Então, para avaliar a função renal em aves, é o ácido úrico e a creatinina, tá? Em répteis e mamíferos, são ureia e creatinina, ok? Com relação ao volume de sangue que eu coleto do animal, então eu tenho que lembrar que é 1%, no máximo 1% do peso do animal. Lógico, esse valor eu vou correlacionar com as condições físicas do paciente, né? Então, se eu tenho um paciente de 50 gramas, por exemplo, ele está desidratado, eu não vou coletar 1% do peso dele, né? Que vai ser quase todo o sangue do animal, né? Então, eu tenho que ter esse desconfiômetro. Se o animal ele é grande, bom, não tem problema nenhum a gente tirar uma quantidade maior de sangue, né? Um animal de 250 quilos, 300, 400, 500 quilos, não vai ser muito significativo eu tirar ali 20 ml de sangue. Agora, se eu tenho um animal pequenininho, né, de 30 gramas, por exemplo, eu já tenho que pensar bem se compensa eu retirar 1% do animal, né, 1% de sangue, do peso dele, ou não, né? Lembrando que às vezes eu tiro uma porcentagem ali, né, e ela vai dar, o animal tem 30 gramas, eu vou conseguir tirar nem 0,3, né? O que eu rodo com 0,3 ml? Então, às vezes eu não rodo nada, né? Eu consigo fazer um hematócrito, né? Então, eu tenho que colocar todos esses pesos na balança para ver se compensa fazer essa coleta ou não, né? Às vezes você vai debilitar mais ainda o paciente se ele tiver já desidratado, em choque, né? Então, compensa mais você estabilizar o estado de saúde e assim que conseguir estabilizar, fazer um exame, né? E pensar bem qual exame você vai fazer, quais são as suspeitas que você tem para tentar direcionar, já que você tem só consegue coletar um volume muito baixo, né? Você tem que direcionar bem para qual exame você vai fazer para não dar um tiro no escuro, tá? Uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês é com relação a colocar o acesso no animal, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas têm, alguns alunos, né? Eu vejo alguns estagiários ali no hospital, algumas consultas que eu faço, vejo pessoal na clínica tendo dificuldade de colocar o acesso, né, no animal, e isso, às vezes, é por não estar familiarizado, principalmente com os catéteres, né? Então, a gente tem vários catéteres, né? Lembrando para vocês que o catéter é só essa parte flexível dele, né? Então, ele tem uma agulha que é chamada de fiador, que passa no meio dele, que vai ser o seu norte ali, ela que vai, com essa agulha, né, com essa ponta, que você vai encontrar o vaso. E assim que você encontrou o vaso, né, você empurra o catéter, que é essa parte flexível, para que ele entre até a base dentro da veia, tá? E aí ele vai percorrer dentro do vaso ali, fica bem tranquilo, né? Existem vários números de catéter, então é bom lembrar que quanto menor o número,
mais calibroso é o catéter, né? Então, eu tenho aqui o maior catéter é o 14, depois 16, 18, 20, 22 e 24, tá? Então, o 24 é o mais fininho, é o amarelinho, é o que normalmente a gente utiliza aí para gatos, pequenos animais, né? E o maior é o 14, tá? Que é o que a gente vai utilizar em grandes animais. Bom, para a gente colocar o animal no acesso, a gente precisa de todos esses materiais aqui, né? Então, uma lâmina para fazer a tricotomia, né? Um material para você fazer o garrote, no caso ele está usando esse sorinho aqui, né? Esse silicone. Importante a gente usar luva, né? Eu vejo bastante gente que não gosta de usar luva. Eu acho que fica mais profissional o nosso trabalho quando a gente vai fazer um atendimento e a gente coloca a luva, calça a luva ali, eu acho que fica visualmente mais legal, né? Eu senti já que o proprietário, ele olha a gente como melhores profissionais, né? Então, eu acredito que isso faz diferença, né? E assim, também é uma proteção para nós, né? Eu vejo que a maioria dos veterinários não se preocupam muito com isso, mete a mão lá, não tenho nojo. Mas não é uma questão de nojo, é mais uma questão de higiene. E se o animal ele tem uma zoonose e a gente não sabe, né? A gente tá tendo a experiência aí do coronavírus, então a gente sabe que os vírus, as bactérias, elas são mutáveis, então elas estão sempre se modificando, né? Hoje eu vou lá, coleto sangue, tenho contato com o sangue de um animal e não tem problema nenhum, mas quem vai me dizer que daqui a alguns dias não vai ter um vírus ou uma bactéria aí que pode se mutar e eu ter contato com esse micro-organismo e estar me contaminando? Então eu acho que é importante a gente estar usando luva, né? E também, como eu falei para vocês, fica mais profissional o nosso trabalho, né? Fica mais limpo, fica mais... Fala, pô, não, o cara faz as coisas tudo certinho, tá? Então, o que eu preciso? Lâmina para fazer tricotomia, um garrote, faço asepsia, tá? O catéter, que vai estar ali, o equipo, que ele vai estar já ligado no soro, conectado no soro, né? Então, geralmente eu conecto, antes de fazer tudo isso, eu faço a tricotomia, conecto o equipo no soro, tá? Tiro o ar de todo o equipo, isso é importante, eu já vi gente montar o equipo e esquecer de tirar o ar, né? E aí achou a veia, colocou o animal no soro, mas e aí, tá cheio de ar dentro desse equipo. Então você está colocando ar dentro do vaso do animal, né? Tá fazendo uma embolia ali, e aí você pode levar o animal a óbito por conta desse procedimento, de um fator mínimo que a gente acabou esquecendo, a gente pode estar matando esse animal. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Lembrar de sempre tirar o ar do equipo, tá? E o esparadrapo para fixar o catéter, tá? Então, ali, ó, fez a tricotomia, fez o garrote, né? Visivelmente a tricotomia ela vai ajudar a gente a visualizar o vaso, né? E aí eu entro com o catéter, ó, assim que eu achei a veia, ele já vai sujar o catéter aqui, você já vai ver que veio o vaso, né? Então eu empurro esse catéter, né, sem movimentar a agulha, então eu paro a agulha, deixo ela parada e empurro só o catéter, que é aquela parte flexível. Aí depois eu venho com o esparadrapo, né? Aqui o soro, ó, o equipo já está conectado ao soro, né? E já foi tirado todo o ar, tá? Então coloquei o catéter ali, o que eu faço? Tiro o garrote, ok? E conecto o soro, né? A ponta do equipo no catéter, ok? Depois eu venho com o esparadrapo e fixo esse catéter. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês aqui, vamos ver se eu consigo para vocês, para ficar mais claro. Estão conseguindo ver esse vídeo? Sim. Tá, Sim. então vou abrir a Sim. tela aqui. Ó. Fez a tricotomia, já está sendo feito o garrote. Eles não estão utilizando luva, né? Eu prefiro utilizar luva. Eu tenho agonia de trabalhar sem luva. Olha lá. Deu para enxergar o vaso, esse é um animal grande. Perfurou
a pele ali, ó, encontrou o vaso, ó lá, ó, o sangue vindo aqui na câmara posterior, ele empurra mais um pouquinho, ó, e agora ele empurra só o catéter e a agulha fica parada, ó. Olha lá, ó, a agulha ficou parada, empurrou o catéter, o colega aqui fez um garrote para não deixar o sangue extravasar e fazer uma sujeira, conectou a ponta do equipo, olha lá, abriu para ver se está pingando, se está dentro do vaso mesmo, né? Geralmente, se não tiver dentro do vaso aqui, vai inchar, tá? E olha lá, passou o esparadrapo sempre por baixo primeiro do catéter e aí você dá a volta no membro, né, do animal, tá? Geralmente eu coloco outro esparadrapo aqui, ó. Se o animal vai ficar internado na gaiola, eu coloco um esparadrapo mais para baixo aqui, porque se caso ele se movimentar, opa, se caso ele se movimentar, aí ele não corre o risco de perder o acesso ali, né? Tirar o vaso. Então eu coloco um esparadrapo um pouquinho mais para baixo. Bom, uma outra coisa que é importante que vocês saibam, né? Não dá para sair da faculdade de veterinária sem saber fazer esse procedimento, é a punção, né? Tanto a punção de linfonodo, né? No caso, se a gente for fazer uma análise específica de leishmaniose, por exemplo, né? Então tem todos esses linfonodos aqui que a gente pode funcionar. Ou se eu quero fazer uma citologia de um tumor, que é muito comum, tanto em animais exóticos, hamster, pequenos roedores, é normal isso aparecer quando o animal está ficando geriátrico, né? Quanto pequenos animais, tumor mamário, tumor carcinoma, lipoma. Então, assim, a gente sempre vai estar utilizando essa técnica na rotina, né? Então, a citologia, a punção de linfonodo, ela é simples de fazer, né? O que eu vou fazer? Eu seguro a massa que eu quero puncionar, né? E aí eu entro com a agulha e é importante a gente fazer esse movimento aqui, ó. Né? Então, eu entrei com a agulha aqui, eu puxo um pouquinho ela e dou uma angulada nela ali, uns 30 graus mais ou menos, e dou mais uma puncionada ali, tá? E faço isso em vários ângulos, para quê? Para conseguir material. Lembrando que o êmbolo tá puxado aqui, tá? Então é importante ter essa câmara de ar aqui, porque é onde vai vir o material, entendeu? Então é tranquilo, é super tranquilo de fazer esse procedimento e ele é super importante para a gente tentar fechar um diagnóstico, né? Seja de leishmaniose, por exemplo, né? Ou no caso, se for um tumor mamário, um tumor, qual que é o tumor que a gente vai identificar, a gente vai mandar esse material para o laboratório e ele vai conseguir identificar que tipo de tumor que é, e aí próximo passo seria encaminhar para a cirurgia, tá? Então é importante que vocês saibam fazer citologia, né? Às vezes tem um vizinho de vocês que quer fazer um exame de leishmaniose, vai lá, coleta, põe numa lâmina, né, de microscópio, vocês mesmos, eu acho que hoje já tem capacidade de tentar fechar um diagnóstico desse, que vocês já conhecem a leishmaniose, já passaram pela patologia clínica, né? Então fica fácil de treinar, de trabalhar com isso, tá? Uma outra coisa, né, que é importante é a gente fazer o raspado, né? Então, às vezes a gente quer avaliar se o animal está com uma sarna, por exemplo, e aí o raspado ele é muito simples. A gente vai fazer, normalmente a gente faz com uma lâmina de bisturi, né? E eu vejo que alguns alunos eles têm um pouco de gastura de fazer o raspado, porque machuca, né? Normalmente a gente faz o raspado um pouco profundo, então o ideal de fazer o raspado é até sangrar um pouquinho, então a gente vai raspando, né? Existem algumas sarnas que elas ficam ali mais profundamente na pele, então a gente precisa retirar esse animal, então necessariamente a gente precisa fazer o raspado um pouco profundo, tá? Então, mas isso não é judiar do animal, né? A gente precisa fechar um diagnóstico, precisa saber o que o animal está fazendo, né? Então é importante que a gente saiba e não tenha gastura para fazer um procedimento desse, tá? Não é judiar do animal fazer isso, né? Tentar resolver o problema dele. E para finalizar, né? Nosso último slide é com relação ao SUAB,
né? Então, o SUAB, muito comum a gente fazer, principalmente nos animais exóticos, né? Aves, né? Se a gente quer tentar identificar se ela está com uma bactéria, um processo viral, ou vai fazer um exame de PCR, né? A gente utiliza esse SUAB, existem SUABs que têm um meio de cultivo, onde eu consigo manter o micro-organismo vivo por mais ou menos 48 horas, né? E aí, para coletar esse exame, normalmente eu insiro, né, esse cotonete, é um palito com um algodão, como se fosse um cotonete mesmo, né, e vou inserir na cavidade onde eu imagino que aquela doença, né, aquele micro-organismo que está causando uma doença no animal, ele é eliminado. Então, normalmente é pelas fezes, né, no caso de salmonela, clamidiose, né, então a gente insere esse SUAB, mas não é só inserir e tirar. Eu preciso fazer uma rotação, como se fosse uma rotação sentido horário, para pegar células da parede do trato intestinal ali, tá? E é uma tração mesmo, eu uso um pouquinho de força ali para fazer uma tração para conseguir vir célula. Porque muitas vezes eu só insiro, sujo o SUAB e tiro, e aí aquele micro-organismo que ele está inserido na parede no intestino, ele não vem. Então, eu preciso fazer uma rotação. E não é girar ele assim, tá? Vamos ver, eu tenho uma ferramenta aqui. Não é girar ele assim, ó. Tá? Não. Eu preciso fazer a rotação mesmo na parede, tá? Deixar ele fixo na minha mão e fazer a rotação em volta, tá? Posso fazer isso na qualquer cavidade que ele tiver, ocular, oral, anal, auricular, né? Se ele tem uma lesão, uma lesão que não cicatriza nunca, posso fazer uma cultura. Essa cultura ela pode ser fúngica, pode ser bacteriana. Para rodar um PCR também eu utilizo o SUAB, né? Então é um exame que está presente na nossa rotina e é importante a gente saber, né, executar da melhor forma possível, porque às vezes eu só introduzo o SUAB ali, tiro e mando para o laboratório e aí não vai vir micro-organismo nenhum, a gente vai acabar meio perdido, né, sem conseguir fechar um diagnóstico, o que é muito importante a gente saber o que o animal está tendo. Beleza? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode liberar o microfone de vocês aí, tá? Isso é tirar. Tô tentando almoçar no barco. Tem gente almoçando aí. E aí, pessoal? Alguma dúvida? A princesa do ar. Tô com fome já, o peixe também deixa. O peixe também deixa almoçar. Mas eu tô com fome. Ué. E aí, pessoal? Tô com fome também. O pessoal tá com fome aí já, 9 horas da manhã. Ô, desculpa, fui eu. Ah, tá. Rapaz, vocês almoçam cedo aí. Tava pescando aqui. Pessoal, tá ok essa aula? Ok. Eu vou liberar esse material, ela tá sendo gravada e vou ver como eu disponibilizo para vocês, tá? E os slides eu vou postar lá no portal. Tá ok, pronto. Beleza. Tá? Assim que a gente voltar, eu acredito que daqui umas 2 ou 3 semanas a gente já volta para aula presencial. Vocês devem estar morrendo de saudade. De todo mundo. 2 ou 3 segundos? O pessoal está com medo dos alunos começarem a gostar dessas aulas online, porque fica em casa, né? Assiste deitadão na cama. Depois vai ser difícil voltar para o presencial. Então. Vai só para as práticas. Aí volta só para as práticas, né? Ô, Sara, para de falar. Eu tenho que falar. Eu preciso conversar Sara, com você fala demais, pelo amor de Deus, fica quieto. Não, eu quero conversar, gente. Eu tô muito sozinha aqui em casa. Não. Ô, Vamos Sara, conversar. você não chegou atrasada hoje, não? Hoje não, hoje eu tô aqui presente, adiantada. Então tá bom, pessoal. Vou deixar vocês almoçarem e tomar um café. Tá bom, tô obrigada. Tá bom? Qualquer coisa é só dar uma
tá? Se a gente puder ajudar aí. Tá ok. Obrigado, pastor. Boa quarentena para vocês. Amém. Até mais. Um abraço. Quem falou que eu falo demais aí? É o Lucas?